a largura aqui desse piso e a distância que ele está aqui da parede. Então ele está aqui a uma distância de 660. Então eu vou marcar aqui. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Piso. Eu já sei, ele está a 660. E o ponto de gás, eu coloco aqui gás, em relação aqui à parede, ele está a 870 e na altura ele está também a 600. Outra coisa que nós devemos também marcar é o tamanho aqui dessa janela, né? Ela tem aqui um total de 1,50 m. Então eu vou marcar aqui a janela. E tem 1.500, janela. E vou marcar também a distância que ela está aqui da parede, a 1 metro, a 1.100. O que nós temos que fazer aqui, para pegar essas medidas e começar a projetar, é isso, né? Então, peguei essas medidas, agora eu tenho, na hora de projetar, saber identificar e deixar o móvel, né? No caso aqui, a cuba, centralizada aqui com a janela. Eu tenho que fazer o projeto de acordo com que a cuba fique aqui. Não adianta eu projetar e colocar a cuba aqui, que não vai dar certo, né? Um outro detalhe importante aqui, que o cliente já falou para nós que quer colocar aqui um forno, é em relação ao canto. Por que em relação ao canto? Porque esse nosso móvel, ele vai ter aqui uma profundidade, certo? E se eu colocar aqui uma profundidade, por exemplo, aqui, de 60, que no caso aqui nós vamos ter que fazer esse armário aqui um pouquinho mais largo, fora do padrão. O padrão que a gente costuma fazer é com 550, que você vai ter que fazer uma profundidade maior. Por quê? Porque tem um forno, e só o forno, a profundidade do forno é 57. Então, a gente vai ter que trabalhar com a profundidade de armário maior. O que significa isso? Significa que como o fogão, assim como o forno, ele vai ficar exatamente nessa posição, esse canto aqui, ele vai ficar um canto seco, né? Por que um canto seco? Porque daqui para baixo já começa o forno. Então, o que a gente já imagina aqui em projetar? Tem que colocar uma porta aqui de abrir, para poder ter acesso ali ao canto. Não dá para fazer de uma outra forma, porque tem a questão aqui do forno. Então, tem situações que às vezes você vai fazer o móvel e é preciso observar tudo isso. Às vezes o cliente quer fazer uma determinada coisa, mas não dá, porque a gente precisa deixar os móveis centralizados, né? Tudo isso que eu estou falando para você, às vezes o cliente não entende. E aí você, como profissional, tem que explicar para o seu cliente como funciona, como que é, ó. Não dá para fazer assim, porque é assim, assim, assado. Aqui no canto tem um fogão, a gente tem que colocar uma porta ali no canto para não deixar o canto morto, e assim, assim, entendeu? São essas coisas que você, como profissional,
tem que orientar o seu cliente e dizer para ele o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Por exemplo, um dia eu peguei um caso em que havia já a pedra no local, tá? Já havia a pedra no local e bem no canto da pedra, bem no canto, o cara colocou aqui a cuba, tá? Isso, para o marceneiro fazer um móvel desse daí, como que ia fazer? Porque qualquer coisa que ele colocasse ali, qualquer porta, qualquer coisa, ia ficar descentralizado, porque a hora que estava no canto, na divisão, o cara colocou a cuba. Então, se você colocasse uma porta, já ia ficar descentralizado. Essas coisas você tem que explicar para o seu cliente. E muitas vezes o que ele faz? Ele, não pode fazer assim mesmo. Só que o que acontece? Se for uma visita lá na casa dele e ver um negócio desse, ele vai falar, quem foi o marceneiro que fez isso aí? Foi fulano de tal. Quer dizer, você já fica queimado, porque ele não vai falar para o amigo dele que foi ele que pediu para fazer daquele jeito, entendeu? Então você precisa orientar o seu cliente em relação a essa circunstância. É claro que você precisa entender, né? Talvez seja um pouco difícil o que eu estou dizendo aqui, mas com um pouco de experiência você vai absorvendo essas informações também, tá?